Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula e a gente vai falar agora sobre o conceito, tá? Os fundamentos aí de listas e vamos botar aí tuples no Python, tá? Tuples até é uma coisa especial do Python aí, mas listas você vai ver em todas as linguagens, também muito importante. E ferramentas de hacking usam absurdamente demais a ideia de listas, né? Então só para você entender também esse conceito é importante, tá? Só que para você entender ele, eu queria começar com um problema aqui. Porque assim, uma variável, vamos botar aqui uma variável ela como se fosse, vamos botar assim, eu tenho uma ferramenta, tá? Uma ferramenta de ataque, certo? E cara, eu tenho que atacar por vários alvos, não é só um alvo só, né? São vários alvos. Sei lá, digamos que são 500 alvos. Legal. E você concorda comigo que uma variável ela é uma caixinha, né? Concorda comigo? Ela é como se fosse uma caixinha que ela armazena somente um valor. Por exemplo, o alvo A. Legal. E eu tenho 500 alvos, né? Então, digamos que eu tenho uma outra caixinha para um outro alvo, que é o alvo B. Que estranho, por cada alvo tem que ser uma caixinha, então tipo o alvo C. Cada alvo tem que ser uma variável, então eu tenho que pegar meu código e vai ser mais ou menos assim, cara. É alvo A igual o IP do alvo, né? 192.168, tal. O alvo B, ele é igual 192.168, o alvo C. E eu vou ter que fazer isso 500 vezes. Tipo, mano, quantas vezes eu vou ter que fazer isso, tá ligado? O alvo D é igual 92, o alvo... Pô, vai faltar até a letra do alfabeto, vou ter que começar a fazer o alvo AB é igual a 92.68.46, o alvo CD, D, que confuso, né? Tipo, é quase impossível, não faz sentido a gente fazer um negócio assim, um esquema assim, né? Então esse que é o problema das variáveis, né? Tem uma limitação, porque é uma caixinha que armazena um valor. Ah, Bruno, mas eu sou um cara inteligente e eu recomendo que você poderia fazer talvez assim, ó. Você poderia, dentro do alvo C, você poderia fazer, por exemplo, 192 mais... Não faz sentido também. Acho que não tem como hackear isso aqui. Não tem como botar, talvez, duas strings. Não, vai dar erro, sabe? Então, como que eu posso resolver esse problema, né? De não ficar preso a uma caixinha que tem um valor, porque agora eu tenho 500 valores, 500 alvos para atacar. Não tem como fazer 500 caixinhas. Eu já concluí isso, né? Imagina, alvo 1, alvo A, B, C, C. Como que eu posso fazer isso? Aí que entra o conceito de tchan, 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 tchan. Muito importante, isso aqui vai mudar a sua vida, que é o conceito de listas, né? Em Python chamado aí de lists, né? Em inglês. Então, o que é o conceito de listas, tá? Ao invés de eu ter somente uma caixinha que salva um valor, eu vou ter basicamente uma coisa, até vou escrever direto aqui, tá? Na tela com vocês aqui. Eu vou ter, por exemplo, alvos, tá minúsculo, alvos são iguais a... Eu vou ter mais ou menos uma coisa como se fosse essa aqui, tá? Então, eu não tenho mais uma caixinha, eu tenho uma grande caixa, assim, digamos, né? E nessa caixa eu tenho vários itens, no caso, né? Vários alvos ali, todos eles lá dentro. Então, olha só. Eu estou criando uma variável chamada alvos e estou passando, né, estou declarando para essa variável uma lista. Como que o Python, como que eu sei que é uma lista? Porque uma lista ela começa com o conchetes aqui, né? E ela acaba também com conchetes. E tudo que está dentro do conchetes são itens da minha lista. Então, olha só, nome da variável, certo? Conchetes para começar, conchetes para acabar. E tudo que está aqui dentro, a vírgula, ela é o delimitador, tá, gente? A vírgula é o que vai delimitar, né, cara? Desse item aqui, ó. Isso aqui é um item no caso da lista, né? Deixa até eu... É um elemento da lista, digamos assim. Seria a palavra mais correta. Então aqui, ó, aqui temos um elemento, vírgula. Aqui temos outro elemento, vírgula. Outro elemento, vírgula. Outro elemento. E eu posso fazer isso aqui, cara, 500 vezes. Eu posso ter uma lista agregando 500 valores dentro dela. Então essa é a mágica aí
de se trabalhar com listas. Então, como que cria uma lista na prática aqui no Python, né? Eu vou criar uma lista chamada alvos é igual. Então, eu escrevi aquele comando aqui, né? Alvos é igual 92, porém tem um erro, né? Qual que é o primeiro erro? Que eu estou falando um monte de dados que o nosso programa não entende, né? Pô, que tipo de dado é esse? Lembra que tem um erro? Então, tem que botar entre aspas duplas, né? Para falar que, pô, eu tenho várias strings. Assim, eu tenho uma lista, né? Alvos com várias strings e cada string, por exemplo, é um IP de um alvo, tá? Pessoal, uma lista ela poderia, tá? Ser uma lista com números, com strings, não tem nenhum problema, texto, com boolean também, com float e também com uma string de novo, com outro número. Qualquer elemento pode ser listado, entendeu? Ele pode estar dentro da lista, não tem nenhum problema. Você pode realmente até, inclusive, ter uma outra lista aqui dentro. Você pode ter uma outra lista com outro valor, no caso com número também, até outra lista aqui dentro, você pode. Então, olha só, eu tenho uma lista que um dos elementos da lista é uma outra lista e dentro dessa lista pode ter vários elementos e um deles ser outra lista. Cara, é horrível fazer isso, tá? Ninguém vai fazer isso. Tipo, é contra... Imagina um outro programador ter que ler isso, né? Então, não faz sentido nenhum. Então, mas pode ter, né? A gente pode... Um elemento de uma lista ele pode ser qualquer coisa, inclusive uma outra lista, tá? Só para você ter essa ideia, tá? Não é um exemplo bonito assim, né? É mais para você ter essa ideia aí, tá? Ou seja, beleza. Agora que eu tenho uma lista, se eu der um print lista, né? Alvos, o que acontece? Pô, eu tenho printado aí os valores, tá? Então, assim, cara, a gente tem várias formas de trabalhar com lista, de acessar uma lista, de deletar um valor, de alterar, de criar, de somar, de percorrer uma lista, interagir por cada alvo, enfim, são várias as formas, tá? Até na documentação do Python aqui, ó, eu botei o link para vocês. Até eu vou abrir aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um exemplo, né? Então aqui, ó, eu tenho uma lista, tal. O que eu posso fazer? Eu posso printar uma posição específica da lista. Então, entre colchetes, eu passo o índice, né? Qual o índice que eu quero acessar? Eu quero acessar o índice, por exemplo, 3. Se eu executar, ele vai printar o elemento 3 da minha lista. Simples assim. Qual que é o elemento, por exemplo, o elemento 1? Elemento 1, ponto 20. Tá aí o ponto 10. O 1, no caso, é o segundo item, porque se eu for contar aqui, né? Olha só. O 1 é o ponto 10, o 2 é o ponto 20. Por que o 1 ele é o ponto 20? Porque uma lista, ela começa, né, o índice no 0. Inclusive, é uma coisa que confunde muita gente aí, porque o primeiro elemento de uma lista, tá? Ele é o 0. Mas, Bruno, por quê? Cara, se eu puder te explicar uma analogia, vamos falar assim, simples, né? Imagina uma fita métrica, né? Aquelas trenas de medir, né? A gente tem uma caixinha, né? A gente tem a fita aqui, certo? E a fita começa no 0, concorda comigo? Começa no 0, daí vai pro 1, vai pro 2, 3, 4, né? É 4. Digamos que aqui é os metros, né? Então, pô, cara, uma lista é como se fosse isso, tá? É como se começasse no 0 e a gente tem os índices dela, tem a posição. Cara, o número 1, o número 2, o número 3, o 4 e o 5, aonde que está o número 1? Né? Ele está na posição 0, certo? O número 2, ele está na posição 1. O número 3. Então, começa no 0 o nosso índice realmente, tá? É como se fosse a ideia da lista, né? Essa posição 0, um valor, um elemento ocupa ela. A posição 1, um elemento ocupa ela, né? E assim por diante. Então, se eu der um print aqui agora, no valor do 0, né? Eu consigo também acessar aquela posição. Então, o 10 ali, no caso, ele é um 0. E eu posso também, tá? Printar uma lista, acessar ela, ler ela. Ao contrário, eu posso botar aqui, por exemplo, da mesma forma que a minha fita, né? Ela vai do 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ela também pode voltar. No caso 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ela pode voltar também, né? Então, se eu botar aqui, por exemplo, o valor menos 2, ele vai acessar, né, o valor
de trás para frente, no caso, pô, e assim por diante, né? Também posso pegar um range, por exemplo, eu quero do valor 0 até o valor 2, os 2 pontos. Então, do início do índice, desse índice até esse. Se eu executar, ele vai pegar o valor 0 e até o início, né, desse outro aqui. E assim por diante. Então, essas são as formas de, vamos botar aí, de ler, né, uma lista. Ler e acessar ela, né? Porque, por exemplo, eu posso falar, cara, que eu posso pegar esse valor, né? Eu quero criar uma variável A que ela vai ser igual a alvos 0, por exemplo. E se eu der um print no valor da variável A, eu estou pegando esse valor, ó, acessando e estou passando para essa variável. Então, se eu executar aqui um print no A, esse é o valor de A. Eu consultei, peguei aquele elemento da lista e deixei nessa variável, aquele dado, né? Então, beleza. Essa é a forma de ler, tá? Uma coisa legal que você poderia fazer também seria, pô, cara, seria adicionar um elemento à lista. E como que a gente faz isso? A gente tem, né, uma lista, ela tem uma função chamada append, que é realmente adicionar, né? Adicionar o final da lista. Então você pode fazer, cara, eu quero, pô, alvos ponto append. Então, lista ponto e o método, no caso, né, uma função, digamos assim, append, e entre parênteses eu vou passar o valor que eu quero adicionar naquela lista. Então, digamos, eu quero adicionar, por exemplo, o valor, sei lá, Bruno, TDI. E agora, depois de adicionar, eu vou dar um print em alvos mais uma vez, né? Então, olha só, agora o valor TDI, ele está ao final da lista. E, mano, pode ser vários, tá? Pode ser um número, o que eu quiser adicionar aqui dentro, pode ser um novo IP também, tá? Eu posso estar sempre adicionando, que o append ele vai adicionar ao final da lista, né? Então, sempre ao final ele vai adicionando. Caso você queira, por exemplo, adicionar, pô, eu quero botar no começo da lista, ou eu quero botar um valor na posição 2, sei lá, 4. Ao invés do append, você pode utilizar se eu não me engano, é o insert, tá? Então aqui, ó, o insert, e você vai passar a posição, né, o índice e o valor. Qual que é a posição? Digamos que eu quero botar um valor aqui no começo, né, na posição 0. Eu vou botar a posição 0 e vou botar o valor, por exemplo, início. Uma string início. E vou dar novamente, né, um print aqui na nossa lista. E, olha só, o início, ele está na posição 0 da nossa lista, né? Então, ele entrou na posição 0 e as outras posições foram uma para frente, né? Então, o que era o 0 agora é o 1. E o insert, no caso, a gente pode adicionar passando uma posição específica, tá? Então, assim eu consigo adicionar, olha só, como que eu consigo trabalhar com listas, né? Eu consigo ler uma lista, no caso eu posso botar aqui, por exemplo, lista e o índice, né? Que seria a posição que eu vou consultar. Consigo também adicionar um elemento com append e com insert. Então, olha só, passo o nome da lista. Inclusive, poderia ser assim, tá, pessoal? Poderia fazer, cara, pegar uma lista com 3 números dentro, append, por exemplo, 50. Isso funcionaria, tá? Porque eu estou realmente passando uma lista, ó, e o append ele é um método da lista. Só que ao invés de fazer isso que eu estou fazendo, eu estou pegando uma variável que é uma lista, né? Então a variável alvos, ela é uma lista, certo? Alvos, e eu estou dando um append nela. Essa é realmente a ideia, né? Uma lista ponto append, lista ponto insert e assim por diante, tá? Então posso ler, posso adicionar. O que é legal fazer com uma lista também? Remover. Quero remover um valor, tá? Então como que eu posso remover? Eu posso, se eu sei o valor que eu vou remover, digamos, eu quero remover esse IP aqui, ó, o 20, né? Eu posso vir aqui e novamente falar, cara, alvos, né, a nossa lista, remove, e vou passar o valor que eu quero remover. Então ele vai dar meio que um match, né? Pô, esse valor na lista, remove. E se eu der um print aqui embaixo, né? Vamos ver, ó, eu não tenho mais, ó, 10, 30. Não tem mais o 20 aqui no meio, né? Porque ele foi removido da lista. Então, assim eu consigo remover. Outra forma de remover bastante utilizada também, que eu acho que até mais que o remove, tá, pessoal? No caso, seria o pop, né? Então, alvos pop.
não preciso passar nada, somente o pop. O que o pop vai fazer? Ele sempre vai remover o último, né? Remove o último elemento da lista, certo? Então, cara, lista.pop, eu vou dar um print depois, né? Vou dar um print nos alvos aqui. Se eu executar, você vai ver que, ó, antes tinha, né, o 10, ó, no final, depois não tinha mais, a última é o TDI. Só que o pop ele faz uma coisinha especial, tá, gente? Além de remover, ele também, ele pega, né? Ele remove e pega o valor para ele, tá? Então, eu poderia fazer, tipo, cara, o último, vou botar aqui, ó, último é igual alvos.pop e dar um print também aqui, tá? Nos alvos e no valor de último também, olha só. O último é 10. Por quê? Porque ele vai remover da lista, ele tirou da lista, só que ele também, como que fala? Ele também vai salvar o valor de uma variável, tá? Então ele vai pegar, ele vai, mano, pop, tipo, pega o valor, removeu, mas ele tá comigo, entendeu? Então eu posso fazer mais alguma operação com ele, tá? Então o pop ele é bastante utilizado, tá? Então temos o pop e temos também, como eu falei, né, o ponto remove, que eu posso passar o valor, né? Pode ser um número, no caso, vou passar o valor que eu quero remover da lista. Deixa eu só passar o TDI aqui só para ter como exemplo. Então, beleza, aprendemos a ler uma lista, né? A criar, no caso, ler, adicionar elementos, a remover. E agora, por último, para finalizar a parte de lista aí, eu queria te mostrar como consultar uma lista, tá? Verificar, por exemplo, se um valor existe, se não existe, alguns outros métodos legais aí de quando se trabalha com lista. Tá? Lembrando, cara, que existem vários métodos, tá? Se eu vim aqui na documentação aqui, por exemplo, das listas, ó, eu consigo, ver o tamanho de uma lista. Olha só que legal. Eu posso dar um print. Lembra da função type? Olha só, vou dar um type no alvos, né? O que vai acontecer? Ele me falou que é no tipo lista, né? Agora, se ao invés do type eu utilizar o len, ele vai me falar qual que é o tamanho da lista. Tem 5 elementos na lista, né? Então, len é para a gente ver o tamanho aí de uma lista, tá? A gente tem, eu já vou explicar esse outro construtor aqui, tá? Mas se você vir na documentação do Python, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui na documentação e você acessar, vou pegar em português mesmo, tá? E você pegar aqui na referência de biblioteca, né? E for até listas, ó, você vai ver que existem várias operações para consultar uma lista, ó, x em s, x not in, a posição, o índice e tal, pegar o menor valor de uma lista, pegar o maior valor de uma lista, ó, contar quantas vezes um item específico aparece numa lista. Tem várias coisas legais, entendeu? Que você pode trabalhar. E uma delas seria, cara, eu vou verificar, digamos, vou pegar o valor aqui, ó, esse valor aqui, digamos. Vou passar um IP, né? E vou falar, cara, esse valor em alvos. Deixa eu dar um print aqui, né? Vou botar isso aqui dentro de um print. Só pra gente ver o resultado. Vou botar um outro print aqui, pessoal, só pra quebrar a linha, pra gente não se perder nas outputs aqui, né? Vou executar. Olha só. True. Ou seja, essa operação me retornou um boolean, ela falou que sim, existe. Então, esse P, esse valor, né, esse dado, tem nessa lista. Se eu botasse um IP que não existe, executasse, não. Esse valor aqui não está nessa lista. Olha como que é legal consultar uma lista, cara. Isso é muito legal, tá? Então, eu tenho aí nessa forma de consultar. Poderia ser uma declaração reversa, tá? Então, digamos aqui, ó, eu posso pegar um IP que não existe, né? E posso botar not em alvos. Tipo, cara, isso aqui não está em alvos. É verdadeiro. É uma afirmação verdadeira, né? Agora, isso aqui está em alvos. Isso aqui é falso. Então, in, not in. Está, não está. Então, dessa forma aí que a gente consegue trabalhar com listas, consultar um valor de uma lista, né? Era mais passar essa ideia para vocês. E, cara, tem várias outras coisas, tá, pessoal? Várias outras formas aí de trabalhar, ó, como eu falei,
Ó, o in, not in. Você pode concatenar duas listas, somar, juntar duas listas e assim por diante. Tem vários métodos, né, de quando se trabalha com listas aí, tá? E agora, por último, tá? Só para complementar, Bruno, o que é, né, o tuple aqui, né? O que significa tuple aqui? Cara, tuple é uma lista, tá? É uma lista, porém uma coisa especial de Python aqui, ó. Vou pegar, por exemplo, vamos criar aqui um tuple aqui, tá? O que o tuple faz? Eu vou criar, por exemplo, portas, né? Então, tenho alvos e tenho as portas que eu vou atacar. Ao invés de criar uma lista com colchetes passando a porta 80, 22, por exemplo, 21 e tal, eu vou criar com parênteses, certo? E o que está acontecendo aqui, tá? Quando eu crio uma lista com parênteses, eu estou criando um tuple. E qual que é a principal diferença, tá? É que o tuple, eu não tenho os métodos vamos dizer assim, os métodos mutáveis, né? Eu só tenho métodos de leitura e consulta, ou seja, eu nunca vou poder adicionar um elemento na lista, eu nunca vou poder deletar um elemento da lista, é uma lista fixa no caso, né? Eu só consigo ler posição, consultar, porém nunca mudar. Então, se eu fizer uma lista com o dia das semanas, pode ser um tuple, porque nunca vai mudar, é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Tá? Então, o objetivo de tuple é realmente esse. Tá? Até se eu vim na documentação e eu vim aqui, por exemplo, aqui, ó, a gente estava em lista, né? Olha só. Deixa eu pegar aqui. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, os lists e o tuple na documentação, ó, o tipo list, eu consigo trabalhar com, comuns e mutáveis. O que são as sequências mutáveis? É as coisas, por exemplo, de deletar, de dar um append, de dar um clear, de dar um copy, de alterar, de dar um insert e tal. E eu consigo trabalhar com eles, com métodos mutáveis numa lista, né? Agora, se eu pegar um tuple aqui, ó, tuple. O tuple, eu só consigo operações comuns. Eu não tenho operações mutáveis. E o que é operações comuns? Consulta. Basicamente é isso, tá? Um pode ser mutável e o outro não. É a grande diferença aí de tuple e lista. Até inclusive o tuple é uma coisa específica do Python, tá? Muitas linguagens nem possuem essa ideia, né, de uma lista que não pode ser mutável, por exemplo, tá? Então, nas grandes maioria das vezes, você vai utilizar, né, os conchetes, a não ser que você crie uma lista que é uma lista fixa e não vai ter mutação nela ao decorrer do seu programa. Então, basicamente, esse é o conceito aí de se trabalhar com listas, tá? Então, todo exploit, código, ferramenta que você pegar, você vai conseguir ler o código e identificar, cara, que é uma lista, entendeu? Olha que legal, tá? A gente vai aprender a percorrer lista mais pra frente e tal, mas esse é o conceito fundamental aí de listas.